na tela aqui para não dar problema nenhum. Legal, Clebão, já estamos ao vivo aí, o pessoal está começando a entrar. Primeiramente, quero te agradecer você ter aceitado aí esse convite de fazer essa live juntamente comigo. O nosso tema hoje é atividade física em tempos de quarentena. Mas antes eu queria, como eu já te agradeci, né, dizer que você é um cara super do bem, como todos já sabem, você é Kleber Guilherme, professor, mestre, meu, como diz a nossa amiga em comum, Josiane, treinador para a vida, né? Meu amigo, servo do Senhor Jesus Cristo e meu professor. E eu acho que eu já fiz a apresentação quase por completa, mas antes eu queria também dar uma muito boa noite ao pessoal que está nos assistindo e dizer que é sinal de muito prestígio e alegria ter eles do outro lado da telinha também nos assistindo. E fique à vontade para se apresentar, por favor, Kleber. Bem, Milton, obrigado. Em primeiro lugar, queria te agradecer novamente. Infelizmente, na semana passada, nós tivemos aqueles problemas técnicos que impediram a nossa live, mas se Deus quiser, hoje a gente vai entregar em dobro aquilo que as pessoas esperam. E queria te agradecer também, agradecer todos que nos ajudaram, o pastor Fernando, as pessoas que estão nos acompanhando. E em especial você, porque você, como você já mencionou, né, você foi meu atleta, eu tenho um carinho muito grande por você desde o início, vejo hoje que você está trilhando um caminho muito bacana na área de gestão esportiva, que é uma área difícil, é uma área que você lida com política, lida com pessoas, você tem que saber é, interagir muito, e eu acho que você acabou levando um pouco do esporte para esse lado seu administrativo. Então, eu desejo que agora, né, nesse ano, né, se tudo der certo, que você seja mesmo candidato, que você mantenha essa dignidade que você sempre teve, como atleta, depois como professor. Eu sempre acompanho um pouco do seu trabalho, e eu tenho certeza que você fará também um bom trabalho na gestão pública, não somente na sua área, Nildo, porque a gente imagina o seguinte: quem entra para a política não pode, ele pode até entrar com uma linha, mas ele tem que governar para todos, ele tem que estar por dentro, ele tem que estar interagindo, votando, propondo ideias para diversos é, aspectos que envolvem as necessidades da sociedade. Perfeito, Kleber. Obrigado aí pelo seu carinho, viu? Só vou fazer um parênteses aqui, porque eu costumo dizer, lógico, todos que me conhecem sabem que o meu carro-chefe é o esporte, né? Mas como desvincular o esporte da saúde, como desvincular o esporte da educação, é quase que impossível, né? Não tem como. Então, eu agradeço aí as suas palavras, tá? Mas vamos lá que o povo já tem uma boa, bastante gente já interagindo aqui com a gente, já começando a perguntar algumas coisas. Mas antes eu queria, Kleber, começar lendo um texto aqui, que eu quero ver se você se identifica com esse texto aqui, para você comentar algo em cima, por favor. Uhum. Diz assim: a Covid-19 expôs duramente a terrível custos por não sermos fisicamente ativos. Esse descuido com o nosso próprio corpo gerou uma população obesa, sedentária, diabética e com muitos problemas cardiovasculares. Isso aumentou a probabilidade de as pessoas ficarem cada vez mais vulneráveis nesse momento. Essa vida sedentária colocou milhões de brasileiros no grupo de risco. A Covid-19 reforçou ainda mais o argumento de que, em que uma vida ativa é a nossa melhor ferramenta nesse momento. Momento em que a medicina tradicional, que não é preventiva, praticamente falhou. Quem assina? Poxa, eu tenho que tomar cuidado porque o que eu escrevo na internet que o pessoal busca mesmo, né? Oscar. Então é bacana de saber que uma postagem ela acabou virando até um motivo de reflexão das pessoas, né? E quando eu escrevi isso, Nildo, eu pensei exatamente no problema que nós estamos passando hoje. Então, independente de viés político, de esquerda, de direita, todos os governantes, eles têm passado, eles têm feito, dentro do possível, com erros, com acertos, o isolamento social.
E por que o problema do isolamento social? Porque a nossa população, infelizmente, ela é muito vulnerável, mais até do que em outros locais. Então, você citou alguns exemplos, né? Obesidade, diabéticos e por aí vai. Nós temos, por exemplo, a chamada comorbidade, que é um conjunto de várias doenças, é aquele pacotão que ninguém quer. É o cara que de repente é diabético, ele é hipertenso, ele é obeso, então praticamente ele é a bola que está ali na marca do pênalti para ser chutada. Então, quer dizer, ele é o que corre mais risco. Só para Só fazer pra gente... a comorbidade, Kleber, só para todos entenderem, ele é a presença de pelo menos duas doenças, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, eu não saberia precisar agora, mas tem um grande percentual de pessoas que estão nesse quadro, que é o caso mais comum, né, Nildo? Porque, vamos supor, não é o meu caso, mas se eu sou obeso, automaticamente eu vou acabar ingerindo muitos doces, muitos carboidratos, e isso vai ser um caminho para que eu seja também diabético. É, Se eu for diabético, obeso, provavelmente como eu cheguei à obesidade, provavelmente eu vou ser uma pessoa sedentária. Essa pessoa sedentária também vai ser hipertenso, as suas artérias vão ser entupidas. E só para a gente ter uma ideia, na cidade de São Paulo, nós temos mais de 50%, 52% das pessoas sedentárias. Sedentárias. Então, o que são sedentários que a Organização Mundial de Saúde comenta? Aquela pessoa que não faz pelo menos 3 vezes de atividade física por semana, de uma forma intensa, ou 5 vezes de uma forma moderada. Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu pratico atividade física, o que você faz? Ah, eu caminho no final de semana, eu jogo bola com os colegas, eu ando de bicicleta. Mas ele faz isso uma vez na semana. E aí, em São Paulo, nós temos 75% da população com sobrepeso. Você me conhece, eu sou magro, eu tenho 64 quilos. E nesse momento de pandemia, com agitação da faculdade, muito trabalho online, eu acabei me movimentando menos, eu cheguei a 68, quase 69 quilos. Eu não sou obeso, mas você vê que bastou um descuido para eu ganhar 4, 5 quilos. E agora eu voltei de novo, pedalar, andar, fazer uma corrida de baixa intensidade aqui e ali, e aí já voltei no normal meu, que é 64 quilos. Então aí a gente já vê como que as pessoas estão vulneráveis. No Reino Unido, por exemplo, 75% dos casos que chegaram a óbito foram justamente, de óbito da Covid, foram justamente pessoas que tinham alguma dessas doenças. Então, quer dizer, é um grande risco. E por que os governantes ficam desesperados? Porque, infelizmente, não houve investimento para que as pessoas fossem fisicamente ativas. Eu vejo que você muitas vezes posta algumas ações aí da prefeitura, de inauguração de alguns espaços públicos para prática da atividade física, e isso ajuda muito. Se cada praça tivesse o básico, um trecho de trilha para as pessoas caminharem, um espaço para as crianças brincarem, provavelmente o desespero hoje do número de leitos seria bem menor, porque a população estaria blindada contra todos esses males que depende de nós mesmo. Eu lembro que você já comentava isso comigo, Kleber, quando eu era seu atleta ainda, por volta dos meus 17, 18 anos, você dizia que a população ela precisa se apropriar do espaço público, né? Ainda mais aquele espaço público qual tenha um espaço onde pode ser praticada uma atividade física e tal. Eu lembro que há tempos atrás, nem pensava em fazer faculdade, você já comentava disso, você já me instruía a respeito disso, né? Então, como eu digo, treinador para a vida. Então, coisas que você me ensinou lá atrás, eu já tento levar para o nosso cotidiano, para que a população possa sair do sedentarismo, para que possa se mexer cada vez mais, né? Mas é bacana essa explanação que você deu, até para a gente começar, porque o pessoal está começando a interagir aqui com a gente. Isso é muito bom. Aí você está falando aqui sobre a obesidade, você deu aí um percentual de... Acho que está falhando um pouquinho o áudio. Mas aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem bacana.
está perguntando aqui, ó, ô professor, o Nildo, pergunta aí, professor Kleber, como eu faço para emagrecer? E eu quero emagrecer com saúde. Acho que é bacana essa pergunta aí, né, Kleber? Bem, agora eu sou ex-professor universitário, né? Porque eu deixei a universidade a questão de uma semana e por N motivos, e agora eu estou trilhando uma carreira mais voltada para a qualidade de vida, com programas, inclusive, de atividade física, buscando trabalho de emagrecimento. Então, a primeira coisa que a pessoa que fez a pergunta, eu não lembro o nome dela, não sei se você comentou, acho que não. Não, não comentei. Eu posso Tá, dizer, é Maria de Fátima. Maria de Fátima. Então, a primeira sugestão para Maria de Fátima é que ela tente se manter ativa, se possível, 5 vezes na semana, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu li uma matéria, eu li uma reportagem, um texto, que fala, por exemplo, de um tipo de treinamento que é o chamado HIIT. O HIIT é um treinamento de alta intensidade, que ele tem como objetivo, entre outras coisas, fazer com que a pessoa perca peso. Só que ele é de alta intensidade. E a pessoa que está se expondo ao treino de HIIT, um treino de alta intensidade, se ela treinar 3 vezes por semana, ela vai atingir o resultado. Porém, o risco é grande, porque como a gente já vê, um treino é de alta intensidade, é alto impacto. É, se ela ou qualquer pessoa está num trabalho de sobrepeso, provavelmente as articulações não estão preparadas, a musculatura não está preparada. Então, o conselho que eu dou é que ela tente manter pelo menos 5 vezes na semana de forma ativa. O que seria essa forma ativa? Uma atividade que durasse mais de 40 minutos, em baixa intensidade. Então, pode ser uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, pode ser, de repente, uma natação, quando os locais públicos estiverem disponíveis. Não precisa nada muito intenso. E, ao mesmo tempo, a pessoa tem que fazer o controle da alimentação. Eu não sou nutricionista, mas são coisas que caminham juntas, né? Não adianta nada eu ser saudável e comer uma pizza todo dia. Saudável do ponto de vista da atividade física. E aí não é a questão também só do emagrecimento. Alguém pode falar, Kleber, você pode comer qualquer coisa, você é magro. Mas, por exemplo, os alimentos processados, industrializados, a gordura, os alimentos artificiais com muitos açúcares. Então, você pega uma garrafa PET de Coca-Cola, você tem um copo de requeijão de açúcar. Mas a 200 gente não ml de percebe, açúcar. porque tem uma série de substâncias que tiram aquele gosto do açúcar. E o açúcar é altamente cancerígeno. Como eu falei, não é minha área, a nutrição, mas não é porque eu não tenho sobrepeso que eu posso sair por aí comendo tudo quanto é doce, massa, que eu também tenho um impacto muito direto com o câncer. É um dos fatores que pode levar ao câncer. Então, a sugestão é essa, que ela se mantenha ativa, fugindo dessas dietas milagrosas, porque vamos ser bem sinceros, ela consegue, muitas vezes, o que ela promete. Poxa, eu vou fazer uma dieta aí com 500 calorias. Poxa, só que só a parte cerebral precisa de mais de 700 calorias. Então, quer Perfeito. dizer, ela dá aquela reduzida, mas ela não consegue segurar isso durante muito tempo. Então, vai ser frustrante, porque é como se ela tivesse que manter algo muito agressivo durante um longo período. Ela não consegue. E aí é o problema das dietas. Só a dieta por si só fracassar. Entendi. Queria pegar o gancho também, Cláudio, do que você falou aqui. Eu vi que você leu na verdade, você deu uma explanação sobre um artigo que você estava lendo do professor Rodolfo Arraiol, que o tema, né, o título do artigo era Praticar exercício físico é fundamental para a saúde física e mental durante a pandemia. E eu achei bastante interessante, foi uma parte que você explanou muito bem, até você chamou a atenção, foi a prática de exercícios físicos para pessoas no grupo de risco, né? Lá você falava que tinha que ter
abranger as capacidades físicas, né, o controle de mobilidade. Se você quiser puder dar uma pincelada sobre isso, eu acho que seria interessante que a gente aproveita o gancho da sua fala anterior. Até para ficar claro para quem está nos ouvindo e vendo, né, que atividade física, ela é diferente de exercício. Atividade física é qualquer movimento que você realiza que gera um gasto calórico, mas ela não é programada. Então, se eu chegar para você agora e falar, Nildo, vamos combinar, eu, você, o pastor Fernando, as pessoas que estão interagindo, vamos desligar aqui daqui 50 minutos, 40 e poucos minutos, vamos fazer uma caminhada? Ah, mas quanto? Ah, vamos caminhar. Vamos caminhar, de repente, no seu bairro, mas qual a intensidade, qual a velocidade? Isso é atividade física. É algo que gera um gasto calórico, mas não tem nada programado. Ah, eu vou todo dia, ao invés de pegar o transporte público, eu vou andar um pouco, eu vou chegar no meu prédio e vou subir pela escada, eu vou cuidar do jardim, eu vou estar me movimentando. Já o exercício é algo programado. O ideal seria que a pessoa fizesse o exercício. O que é o exercício? É algo que tem um planejamento, tem uma intensidade, tem uma duração. Então, por exemplo, se eu sair para caminhar livremente, é atividade física. Se eu sair para caminhar, por exemplo, num batimento cardíaco de 60% da frequência cardíaca máxima durante 45 minutos, aí já é o exercício. Então, é algo mais programado, é algo que precisa do professor de educação física orientando. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O artigo ele falava o seguinte, que tanto a atividade física como o exercício, eles são benéficos para a parte mental. Então, você tem exemplos de psicólogos, psiquiatras, né, que o psiquiatra é o que recomenda um medicamento. O psicólogo, ele geralmente não vai recomendar, o psiquiatra que vai recomendar um medicamento, e por aí vai. Geralmente, ele acaba até sugerindo uma atividade física, uma caminhada. Se a gente deixar uma caminhada leve, é o que a gente chama de caminhada de shopping, né? Ela, do ponto de vista de emagrecimento, não vai ter muito benefício. Se eu for no shopping ou sair por aí caminhando, parando, eu não vou perder peso, mas tem um benefício muito grande para a saúde mental. Então, só para a gente ter uma ideia, se eu caminhar levemente, e eu já fiz essa experiência, um dia eu peguei um monitor cardíaco, coloquei no peito e fui caminhando até um shopping, até para fazer o comparativo, né? Eu fiz uma caminhada de shopping. Então, eu saí do meu trabalho, entrei no shopping, de vez em quando eu pegava um lance de escada, e o batimento cardíaco ficava ali entre 45%, 50% da frequência cardíaca máxima. Isso daí, Nildo, do ponto de vista da psicologia, mostra que uma atividade, uma caminhada de 20 minutos, meia hora, ela serve como um antidepressivo. Então, as pessoas um antidepressivo natural. Natural. Perfeito. Então, qual é a grande sacada? A pessoa toma o antidepressivo e ela não deve deixar de tomar antidepressivo somente com a recomendação do seu médico, da pessoa que está tratando, mas se ela caminhar, a caminhada, ela funciona como um antidepressivo natural e tem um efeito de 24 horas. Então, olha que negócio legal, né? Se eu não estou muito legal, se eu estou vendo que eu entro num processo de depressão, se eu fizer uma caminhada leve, eu vou ter um benefício mental durante 24 horas. É como se fosse um remedinho que eu tomo, que vai durar 24 horas. Então, isso é muito bacana. Kleber, me permite fazer um parênteses aqui na sua fala, por favor. A gente tem feito, eu fiz uma live alguns dias atrás aqui, uma doutora psicóloga, e ela dizia justamente isso. O tema era saúde mental em tempos de quarentena, né? E ela dizia sempre isso, que junto com as coisas que ela prescreve, com todo o tratamento que ela faz e elabora, ela sempre indica caminhadas, atividade física, exercícios, enfim, então vem totalmente de encontro com o que você vem falando. Eu acompanhei um pedacinho dessa live que você comentou, eu entrei no final, estava justamente numa época de prova, né? Eu falei, deixa eu aproveitar um pouquinho. E é completamente a verdade isso,
Por acaso, eu lembrei de você ontem da live, e eu não estou falando aqui para fazer média, eu lembrei mesmo, até foi bom que você tocou nesse assunto. Os parques estão fechados aqui em São Paulo. Aí também acredito que também estejam. Sim, perfeito. E ontem à noite, orientar um treinamento para 2 pessoas numa praça. E aí tinha um senhor caminhando com um cachorro bonito. Eu falei, pô, que raça que é esse cachorro? Ele falou, não, um cachorro vira-lata, mas muito bonito, né? E aí ficou conversando ali um pouquinho. E ele falou, ah, você é treinador, você orienta? Eu falei, sim, e o senhor? Ah, eu sou psicólogo. E eu venho caminhar aqui e para os meus pacientes, eu inclusive, meu trabalho está um pouco adaptado aqui na praça, porque eu faço uma caminhada terapêutica. Então, ele mesmo sai do consultório dele com os pacientes fazer uma caminhada terapêutica. Lógico, ele não é um professor de educação física, ele não está passando o exercício, ele está orientando, recomendando uma atividade física, ele está só acompanhando, ele vai caminhando junto com o paciente dele, batendo um papo, e ele mesmo comentou isso, o benefício que faz essa caminhada terapêutica. Bacana. Clebão, pessoal, carinhosamente eu chamo ele de Clebão, tá? Isso vem de anos. Para tirar isso. Vamos lá, professor. Tem gente questionando aqui e está me perguntando aqui, o Nildo, pergunta para o professor aí como eu crio motivação para fazer essa atividade física, para começar a movimentar. Tem alguma dica aí, alguma coisa que ele pode me ensinar, pode me dizer aí? Ah, tem várias dicas. A primeira dela e isso é aquela coisa, né, Nildo? A gente está aqui para mostrar o nosso trabalho, você mostra o nosso trabalho, e muitas vezes a gente cita pessoas que a gente gosta. Uma das pessoas que eu gosto bastante é o Márcio Atala, que é sempre o comentarista, ele tem alguns trabalhos na Globo, e uma vez conversando com ele, uma vez acompanhando o trabalho dele na CBN, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e que eu utilizo hoje também. O primeiro elemento de motivação é você indicar para a pessoa aquilo que ela mais gosta. Não adianta nada chegar para a pessoa e falar, olha, você precisa caminhar, você precisa emagrecer. Tem vários estudos mostrando que a caminhada ela não tem impacto, ela ajuda, tal, tal, tal. Mas a pessoa detesta a caminhada. Ela não gosta de caminhada. O negócio dela é pedalar. Ela gosta de correr, ela gosta de nadar. Então, a primeira recomendação para a pessoa criar essa motivação é buscar algo que ela gosta. Ela gosta, de repente, de jogar futebol no final de semana. Não dá para ela jogar futebol todos os dias. Então, ela vai ter que achar uma outra forma de ser ativa. Ah, mas eu achei uma solução aqui. Eu trabalho longe, não aguento mais ficar dentro de um ônibus lotado, e eu vou começar a ir de bicicleta. Eu adoro pedalar. Poxa, legal, então é uma coisa que ela gosta. Então, a primeira coisa é algo que a pessoa gosta. Segunda coisa que a gente poderia recomendar busque um amigo para fazer essa atividade física, busca alguém da própria família. Tem vários estudos mostrando isso, que quando você tem dentro da família, e aí você é especialista nisso, né? Porque você tem a Luzia, que foi atleta também, um acaba puxando o outro, um acaba motivando o outro. Então, isso é importante também. Um amigo de trabalho. Por que os grupos de corrida, por que as aulas numa academia, muitas vezes, elas são mais interessantes do que você treinar em casa? Lógico, nesse momento, muita gente está treinando em casa, mas muita gente não vê a hora de voltar para a academia, porque tem um amigo, tem a namorada, tem, de repente, alguém da família que ia junto, e isso acaba sendo motivante. Quantas vezes, até você mesmo, Nildo, já deve ter, se você lembrar um pouquinho, quantas vezes você não chegava para treinar e via o nosso colega, né, o Elvis, que hoje também é professor de educação física, como era motivante isso quando vocês treinavam juntos, ou quando chegava alguém para fazer os treinos juntos. Então, treinar junto é um grande elemento motivador. Um terceiro ponto que ajuda muito a manter a motivação é criar um ambiente favorável. O que seria esse ambiente favorável? Deixar a coisa mais simplificada possível. Evitar, por exemplo, se você sabe que durante o dia pode surgir vários compromissos,
que pode chover no final da tarde, que pode pegar trânsito, tente fazer isso logo pela manhã. Também tem estudos que mostram isso, que a pessoa que faz atividade física logo pela manhã, a probabilidade dela se manter regularmente ativa é maior. Porque se você deixar para fazer no final da tarde, muita coisa pode acontecer. Você pode chegar em casa, os problemas acontecem durante o dia. É um chefe que liga durante o dia, é um filho que passa mal durante o dia, é um problema que acontece em casa, é um trânsito que você pega. As chuvas fortes geralmente acontecem no verão, no final da tarde. Então, a probabilidade de dar errado alguma coisa à tarde é maior. E o pior, né? Você chega em casa, dá alguma coisa errada, ou mesmo que não dê uma coisa, dê tudo certo, mas foi um dia cansativo, um dia pesado, um dia de muita cobrança. Você olha para sua casa, olha para o sofá, vê o Netflix passando, você fala, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui em casa mesmo, porque você já está cansado. Então, quando você treina de manhã, a probabilidade de você se motivar é maior. Lógico que você tem que ter uma rotina de horários, a gente pode até falar sobre isso depois também, que é uma coisa legal. Legal. O Kleber, o bacana é que o pessoal está interagindo bastante aqui com a gente, está questionando aqui, né? A Antônia está perguntando, quanto tempo de caminhada? Aí é simples, né? Se a gente pensar que a OMS nos diz que devemos fazer no mínimo 150 minutos por semana de atividade, você vai dividir, vai dar 30 minutos, né? Então a gente recomenda aí 5 dias. no mínimo 30 minutinhos para poder caminhar, fazer alguma atividade. E eu achei interessante o que você falou, que eu vou voltar atrás na outra live que eu fiz com a doutora Alessandra, que ela dizia que nesse momento de pandemia nunca tivemos tanta informações de maneira gratuita como estamos tendo agora. Então fica aí a oportunidade para o povo também absorver isso, pegar esses ganchos aí e bora se mexer, gente. Vamos praticar atividade física, vamos fazer exercício físico. Aqueles que podem procurar uma academia, um personal, enfim, é um leque de opções aí para a pessoa poder ser beneficiada através disso, né? Tem alguns programas também das prefeituras que quadras poliesportivas, o pessoal dá aula de zumba, dá aula de dança, enfim, é como você disse, procure aquilo que te satisfaz, né? De repente, como você mesmo disse, a caminhada tem N benefícios e N recomendações. Mas se a pessoa não se identifica, não gosta daquilo, procure algo que goste. Mas o importante é manter-se ativo, não é isso, Kleber? Exato. Já que a gente tocou no tema de motivação, isso é uma coisa interessante que o pessoal interagiu aí também. Num primeiro momento, como não há cobrança, não há muita regra, é algo muito à vontade, a atividade física, ela tem um lado bom, porque ela permite que você faça, entre aspas, qualquer coisa. Quando eu entrei aqui, eu já tinha pedalado agora à noite uns 45, 50 minutos. Eu fui fazer atividade física. Saí totalmente sem compromisso. Então, em alguns momentos, a atividade física, ela é legal. Aquela coisa sem compromisso. Então, num dia que você está muito atarefado, que se você for pegar a planilha de treino, um programa de treino, você fala, poxa, eu estou tão cansado que não vai sair nada. Não vai dar certo. Então, nesse dia é legal a atividade física. O que as pessoas também não podem se iludir completamente com a atividade física? Por ela ser muito aberta, a probabilidade de você começar a se auto-sabotar também é grande. Porque você fala assim, não, é uma caminhada mesmo, então deixa para amanhã. Não tem ninguém me controlando, não tem ninguém que está cobrando resultado. E aí você pode chegar num momento também em que começa a não dar resultado. A caminhada, como você falou, é legal. Poxa, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza? 150 minutos por semana. O interessante, Nildo, que quando teve a divulgação pela OMS da pandemia, porque até então não era uma pandemia, era algo local, ali algo na China, pegando alguns países asiáticos, eventualmente um caso aqui, outro ali, mas não era aquela coisa mundial. O dia que foi decretada a pandemia, quem acompanhou todo esse processo vai lembrar que uma das coisas que foi mencionada no dia, que era o cuidado com a alimentação. As Então, nesse recomendações, ponto, a né? gente pode criticar
a OMS, muitas vezes ela comete alguns erros, como todos os órgãos cometem, mas ali ela acertou em cheio. Então, uma das coisas que ela falou no primeiro dia é que as pessoas deveriam evitar os alimentos processados, porque automaticamente as pessoas estariam em casa, em isolamento. Em casa, a pessoa se movimenta menos, a chance de se tornar obeso e comer um monte de porcaria é maior. E no mesmo dia, a própria OMS recomendou um negócio muito interessante, que era uma atividade física, portanto, bem à vontade, de pelo menos, olha que interessante, agora ela mantém aquele padrão, né? 150 minutos por semana, que dá em média 30 minutos em 5 dias. Mas naquele momento, no primeiro dia que foi decretada a pandemia, ela recomendou que as pessoas fizessem diariamente pelo menos 1 hora de atividade física. 1 hora. E aí que a coisa começou a pegar. Porque é legal, como você falou, hoje tem muita live, tem muita coisa, muita informação gratuita. Só que as pessoas, muitas vezes, ela entra na live e vê exercícios ali muito intensos, ou alguns comentários. Quando ela vai ver mesmo, do ponto de vista de tempo, ela se movimentou muito pouco. A pergunta, quanto tempo eu devo caminhar? Se o seu objetivo é só saúde, legal. 30 minutos, 5 vezes por semana, bacana. Mas se o seu objetivo é perda de peso, não vai funcionar. De forma moderada, não vai funcionar. Ou essa pessoa parte para um treino mais intenso, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e aí pode ter o risco de se lesionar, ou faz uma atividade maior do que 30 minutos. Então, ali, por exemplo, o organismo ele começa a ter um gasto de gordura maior após 36, 37 minutos. E aí a pessoa faz o quê? Ela fala, poxa, estou caminhando meia hora, mas não estou perdendo peso, alguma coisa está errada. Aí você vai ver e fala, mas como é que você está caminhando? Ah, meia hora. Qual a intensidade? E aí é onde começa você achar o porquê que a pessoa não está emagrecendo. Ah, eu estou caminhando meia hora, todo dia eu vou até a casa do Nildo. Eu vou até a casa do Nildo, eu paro na padaria, eu fico conversando com um rapaz ali da oficina. Até chegar na casa dele deu meia hora, só que eu tive muita interrupção, a intensidade muito baixa. Ela foi legal, essa caminhada, para aquele efeito mental. Mas do ponto de vista de perda de peso, não deu resultado. Então, resumindo, a pergunta da nossa colega, quanto tempo eu devo caminhar? Não vai também pegar uma pessoa sedentária, que não caminha nada, e já no primeiro dia colocar 1 hora. Vai aumentando gradualmente. 15 minutos, primeira semana, segunda semana 20, 30. E aí o objetivo é chegar nessa 1 hora, se o objetivo é perda de peso. Perfeito. Legal, Cleber, que você falou das recomendações da OMS, que dizia que tinha que dormir pelo menos 8 horas por dia, praticar atividade física 1 horinha, comer de forma adequada, comer bem, né, deixar de lado aquelas coisas como você dizia sempre, o gostoso é o que engorda, né? Que é o hambúrguer, que é aquela coisa em excesso, a pizza, enfim. E isso veio à tona, né? A gente precisa, sim, se cuidar, precisa fazer atividade física, e é o que deveria ser feito não só nesse tempo de quarentena, mas ao longo da nossa vida, né? Exato. Se você observar, quando a OMS recomenda as 8 horas diárias, por que isso? Porque o nosso corpo, ele precisa, por exemplo, do hormônio de crescimento. E alguém fala o seguinte, mas eu já sou adulto, eu tenho 50 anos, por que eu preciso do hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento, o IGH, ele serve justamente para recuperar o seu organismo, recuperar as células. Outra coisa interessante também, muitas vezes a pessoa, ela é até um paradoxo isso, né? Se a pessoa dorme pouco, do ponto de vista fisiológico, ela tem uma tendência a engordar mais. Então, às vezes, a pessoa está fazendo tudo certinho, ela está comendo bem, de forma adequada, ela está fazendo atividade física, mas ela não está dormindo bem. Então, o organismo dela está todo desajustado. Aquela ideia, Nildo, que as pessoas têm, que no final de semana, legal, a gente não tem esse problema, né? Porque a gente não tem esse hábito de balada, né? Mas a pessoa baladeira, o que ela fala? Poxa, sexta-feira eu vou sair pra night, eu vou curtir, e aí, sábado, eu vou dormir a tarde toda, tá resolvido.
Então, eu saio à noite, chego às 5 horas da manhã, durmo o dia todo. No domingo também, como eu não tenho nada, eu vou acordar meio-dia. Só que daí o que acontece? Ela bagunçou totalmente o relógio biológico dela. E segunda-feira ela vai pagar o preço alto. Perfeito. Porque segunda-feira vem as atividades, vem a escola, vem o trabalho. E aí o corpo não entende, fala, mas peraí, mas por que que agora tem que acordar às 6 da manhã se ontem eu acordei meio-dia? Por que que agora eu tenho que trabalhar à tarde se ontem à tarde eu estava dormindo? Grandes problemas, Nildo, a gente não quer assustar ninguém, mas a gente tem que ser também honesto. Perfeito. Há vários casos de problemas de infarto, de problemas de, de tumores cancerígenos, que eles são decorrentes também da mudança do chamado ritmo biológico, chamado ritmo circadiano. Então, as pessoas que trabalham por turno, elas têm uma vida, infelizmente, muito desregrada, mas aí não é culpa dela, é a profissão dela. Então, lógico, né, a gente não quer assustar as pessoas, mas quando a pessoa pode escolher, olha, trabalhe num horário normal, ao invés de trabalhar por turno, trabalhe no horário normal. Se a pessoa puder trabalhar, é que a nossa vida é muito corrida, né? Mas a noite ela é feita para dormir. Se você perceber, isso qualquer um pode fazer essa experiência. Tem médicos que comentam isso. Eu lembro de um livro que eu li, se eu não me engano, o autor eu não vou lembrar, mas o título dele era Viva Mais. E esse médico ele comentava que para cada hora que você dorme antes da meia-noite, ela funciona dobrada. E eu percebi isso por acaso. Eu lembro que há muitos anos atrás, num domingo, eu tinha ido na igreja de manhã, e quando foi à noite, estava chovendo, estava meio frio, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou assistir aqui o futebol da tarde. Acabou o futebol, eu comi. Quando bateu lá para 7 horas da noite, eu falei, eu vou dar uma cochilada. Não coloquei relógio, não coloquei despertador, celular e deixei. Quando eu vi, era 1 hora da manhã. A impressão que eu tinha dormido a noite toda. E eu dormi o quê? Eu dormi 6 horas, das 7 à 1 da manhã. Mas foi uma sensação tão agradável. E então a recomendação é essa. Lógico, tem gente que estuda à noite e não pode. Mas aquela coisa que o pessoal fala, né? Vou acordar com as galinhas, Dorme vou com ela e dormir. acorda com ela. Exatamente. Muita gente fala o seguinte: fala, olha, tem até um senhor lá que treina no Ibirapuera, amigo nosso, né, o seu Geraldo, que ele fala assim: olha, a hora que o William Bonner dá boa noite, eu dou boa noite também. É hora de dormir. Isso. Então, imagina a vida dele, como é mais saudável. Porque ele dormiu às 9 praticamente, por mais que o Jornal Nacional termine depois das 9, ele dormiu 3 horas antes da meia-noite. Então, ele acorda cedo também. Então, quer dizer, é uma vida totalmente saudável, né? Quando você puder manter esse horário que você falou, realmente é muito bacana. Legal, Kleber. Então a gente tem que cuidar da saúde mesmo, né? Eu vou até usar uma frase aqui, que a primeira vez que eu ouvi essa frase foi de um professor de uma assessoria esportiva, o Luiz Barnabeu, VO2, acho que você vai lembrar dele. Ele dizia assim, Sim, quem não achar, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença amanhã. E é fato isso aí, é fato, né? sim. Mas É algo que um autor que eu gosto muito também, acompanho muito o trabalho dele, Dr. Nair Ribeiro. Dr. Nair Ribeiro, ele cita muito isso também. Se eu não me engano, também tem uma outra frase que eu não me lembro agora. Não sei se foi Sócrates, que comenta que a alimentação é o nosso melhor remédio. Então você junta duas coisas, né? Você junta uma alimentação, que é o nosso remédio natural, e ao mesmo tempo o tempo que você destina. E isso é clássico, Nildo. Isso é clássico. A gente vê muitas vezes a pessoa fala: ah, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo de me alimentar direito. E aí, às vezes, muitas vezes, em muitos casos, o que acontece?
a pessoa vai levando, e aí chega no extremo. Tem um infarto, é acometido de um nível de estresse altíssimo, uma doença, e aí ela acha tempo. Quer dizer, mas ela não precisaria ter ali flertado com a morte, é como se ela estivesse brincando, olha, eu tô aqui, a morte está querendo te agarrar e você ali perto, dando mole, dando bobeira. Então, na hora H, é aquele caso da pessoa que está com problema de cansaço, ofegante, está sentindo que a pressão está alta, aí ela chega no médico, o médico fala, olha, ou você muda de vida, ou você vai morrer. E aí a pessoa muda de vida. Mas não precisaria chegar tanto. A pessoa poderia ter mudado antes. É a pessoa que fala, por exemplo, Nildo, e aí vamos puxar um pouco também para a nossa fé cristã. As pessoas falam, eu não tenho tempo de tirar férias. Eu não tenho tempo de descansar. Eu tenho que trabalhar todos os dias. Se Deus fez o mundo em 6 dias, como é que a pessoa não consegue cuidar da vida dela em 6 dias? A pessoa precisa de descanso. Se você for ver, e aí o pastor Fernando poderia até entrar na live para nos corrigir, nos orientar, a própria terra mesmo dos judeus, ela tinha um tempo de descanso. Ela tinha um rodízio em que não poderia o tempo todo estar colhendo a terra, trabalhando o tempo todo, para que ela produzisse. O nosso corpo é a mesma coisa. Tocando nesse assunto, uma vez eu li também um estudo da área da psicologia, mostrando que quando a pessoa, às vezes a pessoa passa por essa dificuldade, né? Quando a pessoa vem de dias de férias, ou então tira as férias parceladas, 15, 15 dias, não dá tempo. Quando o corpo começa a se acostumar, entrar numa rotina, já está na hora dela voltar. Então, as férias são fundamentais, o final de semana é fundamental, independente se a pessoa não é cristã, se ela não vai na igreja, a gente gostaria que todos fossem, mas ela precisa de um tempo de descanso, ela precisa de um tempo para reflexão, para descansar, para dar uma desligada de tudo. Legal, foi bom. Tem mais um questionamento aqui, esse é do Luiz. O Luiz está perguntando assim, ó. Ô, professor, eu estou fazendo a minha caminhada aqui e eu estou usando máscara, mas eu estou me sentindo mais cansado que o normal. Eu vou passar a bola para você, porque isso é bacana, essa explicação, né, Cláudio? Sim. Aí, depois, se você puder já pegar o gancho e falar aí, que você falou do hábito, né? Quando a gente precisa ter um hábito de treinamento, precisa criar uma rotina. Se você já puder pegar esse gancho para falar também, por favor. Sim. Bem, a máscara é um decreto do governador, assim como vários locais estipularam esse decreto, várias cidades, então ele tem que ser respeitado. Agora, o que foi comentado até na semana passada por um ex-membro do Ministério da Saúde, acho que, se não me engano, o João Gabardo, hoje ele faz parte do comitê de apoio, do comitê de saúde do governador João Dória. E ele mesmo comentou o seguinte: se a pessoa vai caminhar, se a pessoa vai fazer atividade física, não tem mal algum ela tirar a máscara, porque a máscara ela sufoca. Agora, o ideal seria o quê? Essa pessoa que vai sair sem máscara, até chegar no local, ela vai estar em deslocamento, ela vai passar por outras pessoas, então, ok, ela deve seguir todas as normas e estar com a máscara. Se ela está num local isolado, que não está passando ninguém, não faz sentido ela estar de máscara. Não faz sentido. Porque a máscara vai provocar exatamente o que o nosso colega sentiu. A pessoa ela vai ficar respirando de forma ofegante. Por que de forma ofegante? Por melhor que seja a máscara, por mais permeável que ela seja, por mais furinhos que ela tenha, não entra ar. E a pessoa vai estar respirando aquele ar poluído de gás carbônico. E ela vai ter o quê? O batimento cardíaco acelerado, ela vai se cansar mais facilmente. Então, se a pessoa tivesse controlando o seu batimento cardíaco, controlando a sua intensidade, ela começa a perceber que não está rendendo. Então, esse é o problema de você correr com a máscara. Se a pessoa falar, mas eu mesmo assim, eu tenho
receio de tirar a máscara. Usa a máscara mais fina que puder, o tecido mais permeável possível. Porque quanto mais fechada, maior vai ter o problema. Ah, mas pode ser que alguém espirre do meu lado. Então, faça atividade longe. Esses dias eu estava acompanhando uma live, se eu não me engano, do Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. E foi tocado nesse assunto também. Então, o que que ele recomendou com base em, em uma análise feita por um infectologista. Então, o que que essa infectologista recomendou? Quem pedala, se você jogar no Google, ou for numa loja como a Decathlon, você vai ver as bandanas que as pessoas colocam por dia de frio. O pessoal usa, às vezes, no meio militar, às vezes para proteger o ouvido, para não perder temperatura na parte das extremidades, no caso a cabeça. A bandana, ela fica. Você escolhe o formato. Então, geralmente ela vai ficar nesse formato aqui. É como se eu tivesse Se fosse um uma triângulo, né? fazendo isso aqui, tá? Então, a bandana, o que que ela faz? Como ela é fechada, eu posso soltar. Então, a recomendação da infectologista foi exatamente essa. Estou correndo, abaixo a bandana. Vi alguém que está vindo na minha direção, eu ergo. Já na máscara é complicado fazer isso. Porque se você soltar a máscara, primeiro, você vai acabar tocando na máscara, a máscara vai cair, porque ela tem um fiozinho, ela cai. Então, a bandana acaba sendo a melhor opção para isso. Como eu deixei o meu endereço do Instagram, eu fiz umas lives, se alguém quiser entrar depois lá, sugestão de máscara. Então, eu sugeri máscara com a. É que eu não tenho nenhuma aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou te mostrar rapidamente. Pessoal, só espero que ele volte, hein? Não some não, Clebão. Já estou de volta aqui. Isso aqui é uma máscara. No primeiro momento a pessoa falou, pô, o cara pegou a cueca, fez uma máscara. Não, isso aqui é uma manga de camiseta. O que que eu fiz? Eu peguei uma manga de camiseta não regata, camiseta normal, e eu cortei a manga. Então, quando você corta uma manga de camiseta, ela vai ficar um lado mais curto e um lado mais longo, um lado maior. Dá para ver a diferença aqui, ó. Perfeito. O lado maior, ele fica na parte de trás. Vai ficar isso aqui. Então, vai servir como uma bandana. Pronto. Tô correndo, vem alguém na minha direção, tô de bandana. Você vê que eu tô falando e não tá mudando praticamente nada a minha voz. Por Perfeito. quê? Porque ela é mais larga, ela passa o ar embaixo. Ela Não fica abafa úmida. tanto, né? Se eu quiser correr de óculos, eu tô falando aqui, o meu óculos não embaça, porque o ar tá passando embaixo. Então, o que que é legal? Você tá correndo, opa, não tem ninguém. Abaixei, peguei pelo lado. Veio o Newton na minha direção, veio um grupo na minha direção. Puxei aqui. Pronto, resolveu o problema. De uma forma muito mais prática. E aí, o que que eu acho legal? Uma camiseta normal. Camiseta de Essa, algodão, da marca Hering. Se eu colocar uma camiseta Baby Look, não dá certo. Ela acaba aperta ficando demais. muito. Aqui, não sei se dá para ver, essa parte aqui, que tem a costura, é a parte que fica na manga. Se eu quisesse ainda, eu poderia cortar essa parte, ela vai ficar mais flexível, mas eu posso esticar. Posso alargar aqui. Legal. E ela fica mais soltinha ainda, fica melhor ainda. Não fica pegando. Então, uma camiseta E, uma camiseta G, vai ficar perfeito, ó. E aí eu posso trocar e ter várias máscaras. Então fica muito mais interessante. Se eu vou correr, se eu vou caminhar com uma bolsa, com uma pochete, eu posso pegar 3 dessas, 4, dentro de um saco plástico e tirando e trocando, porque ela vai À ficando medida que úmida vai também. molhando, né? Verdade. Bateu 10, 15 minutos, eu tiro. Ok, ponho outra. Jogo no bolso que tá suja e coloco outra. Ótimo.
Tem também, é que eu não estou com ela aqui, tem umas máscaras de plástico. Tem Eu tô umas ouvindo. máscaras de plástico que o pessoal usa Geralmente quem usa são dentistas, são maquiadoras, que ela cobre só essa parte aqui. É uma máscara excelente para correr. Tanto é que quando eu saio, e não tenho que entrar em mercado, porque o mercado, um local de fechado, geralmente eles proíbem. Mas na rua, ela é suficiente, porque ela tem a parte de plástico e, ao mesmo tempo, evita que as pessoas é, se contaminem. Legal, Clebão. E para te encontrar é nesse Instagram aí que você deixou aqui embaixo, não é isso? @é professor Kleber Guilherme. Exato. E eu vou deixar também, Nildo, eu tentei colocar aqui, mas tem uma quantidade de caracteres Sim, que não deu para colocar as duas coisas. Mas eu vou deixar também um WhatsApp que eu uso para trabalho, se alguém por quiser entrar favor. em contato depois. É um WhatsApp que fica num tablet, então eu não atendo esse WhatsApp porque um tablet é grande, se tocar na rua, eu vou ter que fazer assim com o tablet, né? Mas se alguém quiser depois deixar uma mensagem, perguntar alguma coisa, não necessariamente querer vir adquirir os serviços, querer vir treinar, se quiser, é bacana, a gente pode bater um papo também, mas essa prestação de serviço a pessoa fica à vontade. Então, eu vou passar aqui o meu número de WhatsApp, se alguém não Por tiver com favor. caneta, no final a gente repete novamente. O DDD é 11 9 97 44 7696. Então, vou repetir mais uma vez. DDD 11 9 97 44 7696. Legal, Clebão. Tá sendo muito proveitoso a gente ter essas informações suas aí. Nosso tempo está Pena passando que tá aqui, bastante rápido. vou aproveitar aqui. Desculpa, não consegui te ouvir. Já tá batendo uma hora, não sei se de repente a live ela cai aí no tempo, É, mas vamos. mas a gente tem muito assunto, o pessoal está interagindo bastante, mas eu queria, Kleber, falar de uma coisa que nesse momento o nosso governador ele liberou as academias, né? Achou um decreto, Uhum. mas os municípios, as cidades ainda não têm lá o seu protocolo, como vai ser o protocolo de abertura, né? E aí tá todo mundo muito ansioso, como vocês sabem, meus alunos sabem, o pessoal que está nos assistindo. Eu tenho uma sala de musculação, uma academia muito pequena, mas aí o pessoal está questionando muito. E aí, professor, vai abrir, não vai, quando não vai? Enfim, a gente está aí quase 4 meses, mais de 3 meses fechado, mais de 100 dias já fechados, né? Com a academia fechada. Lógico, nós estamos nos preparando para poder receber bem esse aluno, com toda segurança, dando segurança não só para o aluno, mas para o professor também. Acredito que todas as academias estão indo nessa linha, né? Eu tenho a minha visão formada quanto a isso, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho disso, mas antes eu queria falar. Por exemplo, se você tem uma academia com 100 metros quadrados, se você trabalha de forma agendada, vai receber os alunos por período, né, sem aglomeração, uma academia com 100 metros quadrados, se você libera 5 alunos por hora, dá o equivalente a 20 metros quadrados para cada um. Então, um distanciamento grande. O risco de contaminação, ao meu ver, é mínimo, né? Uma vez que a gente vai seguir todos os protocolos de higienização pós-treino, né? Cada um vai ter que trazer, eu acho que aí itens que serão mais do que obrigatórios. Garrafinha, toalhinha, a própria máscara, né? Tem aquela pistolinha para aferir a temperatura também associada, e álcool gel, que é o que nós estamos usando nesse momento. Eu acredito que se a gente for dessa forma, mesmo porque, Kleber, como foi falado nesse momento aqui, na nossa live, várias vezes, é, esse momento, eu acredito muito que não é o momento de pensar em alto rendimento, né? Esse momento é uma hora que nós estamos ali saindo de um recolhimento, muita gente, né, ficou assustado, com medo. É a prática do exercício físico de forma moderada, de forma acompanhada por profissionais. Então, assim, tem tudo para a gente ter um retorno saudável, agradável, né? E, por outro lado, também, do lado econômico, precisa abrir, porque todos nós precisamos sustentar nossas famílias, né? Então, há necessidade de que isso aconteça de forma
não digo rápido, tá a questão de dias para que saia essa portaria aí de como vai ser, mas é necessário, né, Cleber? É necessário, Nildo, pelo seguinte, você tem, pensando nos negócios, né? Quando a gente fala de pensando em negócio, a gente fala no comércio como um todo. O número de pessoas desempregadas, o número de pessoas que estão passando dificuldade é muito elevado. Eu falo isso porque até 2 semanas atrás eu era professor da Unip, eu acabei saindo. Graças a Deus eu vou tocar agora numa outra linha, num outro negócio. Então eu tenho ainda o trabalho, eu não tenho um emprego mais, mas eu tenho o trabalho. Mas o que aconteceu na própria universidade? A universidade, a Unip, como várias outras universidades, elas perderam em média 30, alguns campos perderam 40% dos alunos. E grande parte desses alunos, eles deixaram a universidade por não estar trabalhando. Eles perderam seus empregos. Da mesma forma que as academias, elas não conseguem segurar durante muito tempo. As academias grandes, elas têm o fluxo de caixa, elas têm muitos investidores, então elas conseguem se segurar. Agora, vamos pensar do lado, a gente está falando do lado do proprietário, vamos pensar do lado do cliente, da pessoa. Ela precisa fazer atividade física, ela tem que fazer atividade física. E chega uma hora que, infelizmente, o treino em casa, ele não vai manter essa motivação que a gente falou. Isso significa que todo mundo tem que voltar para a academia de uma forma desenfreada? Claro que não. As pessoas precisam se acostumar primeiro. Então, o que você comentou é exatamente o que eu estou fazendo. Estou dando treino em um local aberto, com pouca gente, guardada todas aquelas normas, as pessoas vão de máscara, muitos querem até correr de máscara, a gente fala que naquele momento não é necessário, mas a pessoa se sente mais à vontade, então corre de máscara, diminui a intensidade. Na academia, a mesma coisa. É como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Perfeito. Aprendendo um gesto novo. Esses dias eu vi uma reportagem muito interessante que falava sobre isso, que esse tempo de isolamento, ele poderia ser muito melhor aproveitado se as pessoas fossem educadas, ensinadas a se adaptar às novas normas. Então, você tem 8 ou 80. Você tem tudo fechado praticamente e depois, de repente, vai abrir tudo. Então, o ideal é isso, que se abra um pouco a academia. Os parques, por exemplo, aqui em São Paulo, eles começam a ser abertos provavelmente depois do dia 10, num horário restrito. Não vai abrir final de semana, porque é onde ocorre aglomeração. Com certeza, a guarda metropolitana aqui vai cuidar para que evite aglomeração. Eu acredito que aí também deve partir na mesma linha, né, porque o governo deve também pegar esse modelo. Da mesma forma que, por exemplo, que as modalidades, elas não podem voltar com tudo ao mesmo tempo. Futebol está voltando com jogos, já se falaram de ter uma parte da torcida. São Paulo agora volta o Campeonato Paulista, se não me engano, dia 20 ou 22, só com jogos, sem torcida. E academia é isso também. Academia, você vai ter 3 tipos de pessoas que vão para academia. Você tem a pessoa que não vê a hora da academia abrir. Ela vai ligar para você, ou você vai ligar para ela, falar, e aí, como é que você está? Tudo. Poxa, eu não vejo a hora da academia abrir. E vai ter aquela pessoa que vai ligar, ou que você vai ligar, que ela vai falar, olha, o negócio está complicado, aqui o fulano morreu, o, o dono do cachorro do vizinho morreu, eu liguei agora o Jornal Nacional e o negócio está feio. Esse cara, ele não vai voltar para a academia. Ele está com medo, e tem razão, porque do jeito que está sendo falado, ele vai sair na rua e ver a morte abraçá-lo. Então, esse não vai voltar para a academia. E vai ter aquele terceiro personagem que ele está na dúvida. Volto, não volto? Aí você fala para ele, olha, o meu espaço está aberto, a gente está guardando todas as normas. Ele vai lá, ele vai meio desconfiado, olha, tá, fala, poxa, realmente,
tem lá o tapetinho para higienizar os pés, todos os aparelhos, é um por aparelho, é um por é um num canto da sala, o outro no outro canto. As janelas estão abertas, está arejado, tem álcool gel do lado de todos os aparelhos, aí ele vai ganhando confiança. Então, primeiro, vale essa sugestão também. As pessoas, como você, trabalham com atividade física, ela tem que mostrar para o cliente que aonde ela vai é seguro. Seria o mesmo que a gente chegasse no mercado e tivesse uma zona danada, né? Não tivesse distanciamento, aquela aglomeração, uma fila um atrás do outro, tudo embolado, aquela bagunça toda, os carrinhos não higienizados, o caixa sem a proteção de acrílico, ninguém ia voltar no mercado. Então, a primeira coisa é conscientizar as pessoas que elas estão indo para um local seguro. Ah, mas eu estou usando o aparelho que o outro utilizou. Vai dar mais trabalho, vai ter que ir lá limpar, higienizar, vai demorar mais tempo. E aí é aquilo que a gente já tinha conversado, né? Horários agendados previamente, que aí não corre o risco da pessoa chegar e falar, ah, mas eu cheguei, está tudo acumulado aqui, uma fila na rua, então agendar horário e por aí vai. Legal, Clebão. Mas dentro do que você falou, que nós acabamos de pincelar aqui, eu quero dar uma sugestão para quem está nos assistindo aí. Pessoal, compre do pequeno empreendedor. Vá no mercadinho, vá na mercearia, vá naquele comércio pequeno, porque assim nós vamos estimular a economia, né? Vamos dar oportunidade para aqueles empreendedores terem um suspiro a mais para tentar continuar. Então, a minha dica, a minha sugestão é que você faça isso. Compre do pequeno empreendedor, o pessoal da Avon, da Tupperware, da Natura, é a senhorinha que vende a revista, compra dela. Assim você também vai estar ajudando a gerar a economia. É só um parênteses que nós estamos fazendo dentro dessa nossa fala aqui. Bom, nós estamos batendo aí mais de uma hora de conversa, é assunto para mais de hora, com certeza. Tem gente perguntando aqui, eu quero pedir desculpa a todos que acabaram fazendo perguntas e a gente não conseguiu responder, até por questão do nosso tempo, mas eu vou fazer questão de entrar lá depois e poder responder um por um. O Kleber vai deixar de novo aí o telefone dele, as redes sociais. Mas, Kleber, eu queria te agradecer do fundo do meu coração você ter se disponibilizado aí a prestar, sim, esse serviço à comunidade como um todo, né? Porque, como eu disse, a informação nesse momento é crucial. Quanto mais a gente obter, quanto mais a gente tiver informação, mais nós vamos nos preparar para o que está por vir, para essa reabertura do comércio, para que nós possamos praticar atividade física com qualidade e com segurança também. Então, eu queria você dizer que eu tenho muito carinho pela sua pessoa, muito respeito, e a gente até brincava quando eu era atleta, ainda chamava de pai Kleber, né? E aí, cuidado para não achar que eu sou macumbeiro, não é pai Kleber, né? Mas enfim, era uma brincadeira nossa que a gente tinha. Kleber, se você fica à vontade para deixar suas redes sociais, fazer alguma consideração final que você acha importante. E meu muito obrigado novamente, tá? Imagina, Nildo, eu primeiro queria falar que quando as pessoas perguntaram, o que eu preciso para me motivar, o que pode ser feito para que eu mantenha a minha motivação, o fato de você ter me convidado para estar aqui e eu estar aqui, lógico, né, tem um tempo e passando esse tempo a live às vezes ela se torna cansativa, né, se a gente ficar mais tempo. Mas como uma coisa que eu gosto, uma coisa que você gosta, eu ficaria aqui até 1 hora da manhã respondendo perguntas. Mas, lógico, o objetivo não é deixar uma mega live aí de 4 horas, 3 horas. Mas, então, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, quando a gente atua naquilo que a gente gosta, tem o mesmo efeito de quando você treina o exercício, a atividade física, que te dá prazer, que te dá satisfação. Então, eu queria te agradecer. Me coloco à disposição quando você precisar para te ajudar. É com grande carinho mesmo. Desejo novamente uma ótima gestão, um ótimo trabalho. Que você, Nildo, leve
deixa eu apertar aqui que a bateria estava mostrando, que você leve para a sua área da política o mesmo caráter, a mesma dignidade, a mesma disciplina que você teve como atleta, e a mesma humildade também, porque você cresceu muito profissionalmente, agora como pessoa, como pai, como chefe de família, e ao mesmo tempo se manteve sempre humilde. E eu estava até conversando na semana passada, quando deu aquele problema da live, que infelizmente a gente não pôde concluir. Eu conversei com o pastor Fernando e eu comentei isso com ele, que quando você fez o elogio, o Kleber é professor universitário, treinador, ex-professor da Universidade de São Paulo, fez pós-graduação, isso tudo é legal, é bacana, deixa a gente feliz, mas isso tudo é passageiro. Isso tudo vai passar um dia. Eu não vou ser professor universitário para sempre, assim como eu agora estou indo para uma outra linha. É, eu não vou ser treinador para sempre. Quando você falou, poxa, eu lembro daquilo que foi falado para você da minha época, isso é mais importante, que a sementinha ela foi plantada. Eu tenho lembranças do meu primeiro treinador, professor Carlos Gomes Ventura, que infelizmente faleceu agora faz mais de um ano. O professor Carlão foi um pai para mim. Então, quando você fala, poxa, foi um pai, ou então me ajudou muita coisa eu utilizo, eu fico pensando assim, poxa, realmente valeu a pena um pouquinho que eu fiz, um pouquinho que eu tento passar para as pessoas. É como se eu estivesse devolvendo aquele talento que Deus me deu, em ajudar, em tentar contribuir de uma forma ou de outra. E eu me coloco à disposição, Nilton. Então, tem o seu convite que foi aceito, ele será aceito quantas vezes você for. Espero um dia que você, na política, convide para eu ter essa honra de até pegar um autógrafo seu. Uma água que E eu se, já fiquei até com a voz embargada aqui. Então. e se alguém quiser depois me buscar nas redes sociais, está aqui o Instagram, professor Kleber Guilherme. No YouTube, eu preciso atualizar agora, eu vou começar nesse mês de julho trabalhar de forma bem acentuada em postagens e materiais. É o mesmo nome, professor Kleber Guilherme, também no YouTube. E também vou deixar novamente aqui, para quem não conseguiu anotar aquela hora, o meu WhatsApp. O DDD é 11 99744 7696. Então, é esse o recado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as pessoas que compartilharam, que acompanharam a nossa live. Amém, Kleber. Um abraço a você. E eu quero agradecer a todos mais uma vez por ter acompanhado a nossa live, por essa audiência, né, que para nós foi sinal de bastante prestígio. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Amém.